Então é isso, galera. Javier Milei é o novo presidente da Argentina. O candidato de extrema-direita recebeu 55% dos votos contra 45% do candidato situação, o atual ministro da Fazenda do governo Alberto Fernandes, Sérgio Massa. Agora todo mundo se pergunta o que vai acontecer com a Argentina, o que o Brasil tem a ver com isso. Eu vou te responder nesse vídeo, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal. Muita gente foi pega de surpresa com a vitória de Milei, porque essa eleição argentina teve várias reviravoltas. Javier Milei começou a corrida eleitoral como franco favorito, chegou ao primeiro turno como favorito, mas acabou sendo surpreendido, ficando em segundo lugar, e o Sérgio Massa, candidato do governo, ministro do Alberto Fernandes, ficou em primeiro lugar, ao contrário do que previam as pesquisas. Mas houve uma virada, né, nesse segundo turno, e Javier Milei acabou vencendo com uma margem razoável. Ele teve 55% dos votos contra 45% de Sérgio Massa. O que aconteceu nesse segundo turno? O primeiro fator foi o apoio que ele recebeu da candidata da terceira colocada no primeiro turno, a Buris, né, que é uma candidata liberal clássica de direito tradicional. Ela apoiou o Javier Milei, ela é ligada ao ex-presidente Maurício Macri. O Macri apoiou várias figuras tradicionais respeitadas da direita da América Latina, como o escritor peruano, Nobel de Literatura, o Vargas Llosa. Ele assinou um manifesto em apoio ao Javier Milei, e esse apoio da direita tradicional fez com que o Javier Milei moderasse o seu discurso. No final do primeiro turno, ele copiou a famosa Carta ao Povo Brasileiro, que Lula fez na campanha presidencial de 2002, para acalmar o mercado financeiro. Ele publicou uma carta ao povo argentino, mas com sentido ideológico contrário. Ele escreveu uma carta tentando acalmar o povo argentino, dizendo que ele não ia tirar direitos trabalhistas, não ia tirar nenhum direito social, não ia mais privatizar a saúde, não ia mais privatizar a educação, não ia legalizar a venda o livre comércio de órgãos, né? Ele ia abandonar toda a sua pauta ultraliberal. O Javier Milei, que sempre se declarou um anarcocapitalista, fez fama dessa forma. Ele, assim como o Bolsonaro, ele criou fama nos programas de TV da Argentina, inicialmente como um personagem bizarro, folclórico, mas ele foi ganhando adeptos. É um cara que sabe trabalhar com a mídia, mas na reta final da campanha ele moderou o seu discurso, né, o ultraliberal. Ele que prometeu na campanha também fechar o Banco Central, acabar com o peso da moeda argentina e substituir pelo dólar, dolarizar completamente a economia da Argentina. E no reta final ele moderou seu discurso, e a grande pergunta é: o que vai acontecer? Tudo depende, né, da maneira como Javier Milei vai governar. A grande pergunta é: esse radical de extrema-direita era um personagem, né, para mobilizar esse sentimento antissistema, né, porque ele se colocou como alguém contra o sistema político, que ele chama de casta, alguém novo, que ia fazer um papel revolucionário, acabando com o Banco Central, né, imprimindo uma liberalização radical da economia argentina. Ele vai ser esse cara mesmo de fato, ou não? Era um personagem para angariar votos, e agora ele vai governar de maneira moderada e pragmática. A gente vai ver agora, mas tem um fator que tem que ser levado em consideração. Javier Milei não tem maioria no Congresso nem no Senado. O seu partido, a Liberdade Avança, cresceu bastante com a sua vitória, né, nesse processo eleitoral, mas ainda é minoritário. O peronismo continua dominando as câmaras legislativas na Argentina. Então, a primeira coisa é: o que Javier Milei vai conseguir fazer de fato? Né? A única chance desse governo dar certo é ele abandonar as propostas radicais, bizarras, que levaram até ali. Um exemplo é você substituir o peso por dólar. Isso é completamente impossível, até porque muito da inflação na Argentina está ligada à indexação da economia argentina, mas também à falta de dólar, né, a dificuldade de importação, porque tem poucas reservas cambiais o governo argentino. Então, como é que você vai substituir, né, acabar com peso e ter dólar suficiente para fazer circular todas as riquezas da economia argentina? Isso é impossível. Ele também vai abrir mão do Banco Central. Que governante vai abrir mão de um instrumento desse de política monetária, um instrumento de política econômica como esse? Então, o Javier Milei é maluco de verdade? É o doido que a gente conhece, que é um cara que tomava decisões políticas consultando uma médium para falar com o seu cachorro, o espírito do seu cachorro que morreu? Isso é verdade. Javier Milei, ele toma decisões conversando com o espírito do seu cachorro. É um cara bastante estranho, que não fala com a família, que tem uma vida pessoal bastante
esquisita, né? Ele é esse cara mesmo ou ele vai ter uma governança moderada? Será que ele vai entregar a condução do seu governo aos neoliberais clássicos ligados ao Maurício Macri e a Burrit? O governo do Maurício Macri foi um fiasco político, tanto que ele perdeu a reeleição para o Sérgio Massa, então o Milei se coloca numa encruzilhada. Para ele governar a Argentina de uma maneira séria, ele vai ter que abrir mão das suas pautas radicais, e se ele fizer isso, ele vai atrair o seu eleitorado, que é um eleitorado também bastante jovem, né, muito desacreditado, com a falta de perspectivas. Ele também foi muito popular entre o eleitorado do interior, fora de Buenos Aires, lembrando que a Argentina é muito concentrada na região metropolitana de Buenos Aires, então ele tende, se ele fizer um governo convencional, a decepcionar a sua base de apoio, né, configurar um estelionato eleitoral. Ele pode também responsabilizar as forças políticas por não conseguir governar e chegar numa situação de paralisia, lembrando que a política argentina é uma política bastante agitada, tem bastante manifestações, e a última vez que tentaram implementar medidas na economia neoliberais radicais, né, foi no governo Menem, nos anos 90, a Argentina viveu a sua pior crise na história, né? A Argentina chegou a trocar várias vezes de presidente em um só ano, e quem estabilizou política economicamente no Brasil foi justamente a família Kirchner, que hegemoniza a esquerda argentina há tanto tempo, que agora está tão desgastada, e o Javier Milei se elegeu na onda desse desgaste, né? Enfim, eu acho que é uma situação muito ruim para a Argentina, pelo que esse cara representa, uma figura nefasta, com ideias muito nocivas para a democracia, ideias autoritárias, mas eu acho também que não tem que ter alarmismo, né? Porque agora esse sujeito vai ter que se deparar com a realidade de governar um país como a Argentina, um país bastante complexo, uma situação bastante complexa. O que o Brasil tem a ver com isso? Ele prometeu tirar a Argentina do Mercosul, disse que não ia dialogar com Lula, ele chamou Lula de comunista. A gente vai ver se ele vai levar isso a ferro e fogo agora governando, né? Lembrando que o Brasil é um dos maiores parceiros comerciais da Argentina, então tem uma dependência de exportações e importações da Argentina em relação ao Brasil. Falou a mesma coisa em relação à China. Então, será que ele vai levar isso adiante? Assim que o Javier Milei, na verdade, até antes do Javier Milei ser declarado presidente, o Sérgio Massa reconheceu a vitória do Milei, e o Lula veio no Twitter elogiar o processo eleitoral argentino e dizer que está disposto a dialogar com o novo governo, desejando sorte para o novo governo. Então, aberto ao diálogo, o Lula sempre esteve, né? Ele é um político pragmático. Vamos ver se Javier Milei é pragmático também, ou se ele é de fato o alucinado, o louco, ultraliberal que se fantasiava e andava de motosserra e quebrava modelos do Banco Central, se ele é esse cara de fato, né, esse personagem, ou se ele vai ser um governante responsável. A conferir, mas fato é que a situação da Argentina não é nada fácil, não é nada fácil governar a Argentina, e pode ser que essa onda de extrema-direita que está sendo comemorada pelos bolsonaristas seja um tiro no pé, né, na direita argentina, né, que essa experiência de frustração com o Milei, né, um fracasso do governo Milei, faça com que a esquerda volte com toda a força, como aconteceu aqui no Brasil, né, com o fiasco do governo Bolsonaro fez com que o PT voltasse, com que Lula fosse reabilitado politicamente. Vamos ver se isso vai acontecer na Argentina, mas de qualquer forma a esquerda argentina precisa se renovar, né? Foram muitos anos de hegemonia dos Kirchner, né? O peronismo é uma ideologia bastante confusa, eu particularmente não entendo direito, então, enfim, está na hora também da esquerda se renovar e conseguir se colocar como antissistema, né? Sonhar um mundo diferente, porque o principal problema da campanha do Sérgio Massa foi que eles não conseguiram propor nada de novo, apenas pautar o medo da desgraça que um cara como Javier Milei pode representar para a Argentina se ele cumprir tudo o que ele prometeu. Vamos ver o que vai acontecer. Fico por aqui, peço que você também se inscreva aqui no canal, o seu apoio é muito importante, faça esse vídeo chegar até os seus amigos, compartilhe no grupo de WhatsApp, comente e deixe o seu like. Valeu!